Mas vamos falar das indiretas que rolam nessas famílias. Tá, é muito importante você falar isso, e claro que eles vão. O segundo que o narcisista percebe que você não tá servindo de fantoche vazio que faz tudo que eles querem, eles vão te punir. Então o jeito de punir é as indiretas, difamar você, jogar toda a comunidade da igreja, toda a família contra você, ser abertamente agressivo, ou tratamento de silêncio, ou descartar. Tem filhos de narcisistas que começam a se distanciar dos pais e eles pensam, ai meu Deus, qual vai ser a resposta dos meus pais? A resposta dos pais é, eu tenho filho? Eles esquecem da noite pro dia. Mas para responder especificamente a questão da indireta... É o cara que passou o dia inteiro na rua e vai voltar para casa e vai receber umas indiretas. Né? Isso, exatamente. Então a gente recomenda um método para quando você tem que lidar com narcisistas, que se chama o método da pedra cinza, que tem a ver com esses gatilhos. Como é que funciona? Tudo que uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista falar ou fizer com uma pessoa com quem eles lidam de forma íntima, porque são as pessoas íntimas que sofrem. Narcisistas parecem ser ótimas pessoas externamente para a sociedade. É quem está dentro de casa que vê o outro lado deles. Tudo que quem está dentro de casa vê dessas personalidades é uma ativação dos gatilhos. A personalidade narcísica é uma ativação constante do gatilho alheio. Enquanto você responder a esses gatilhos, eles te controlam. Porque o que narcisista quer? Narcisista é viciado em ter respostas emocionais suas. Porque essas respostas fazem ele se sentir superior. Se eu falo uma coisa e eu vejo a dor dentro dos seus olhos, é porque eu sou superior a você e eu controlo você. Então eles vão fazer de tudo para ver a dor nos seus olhos. Então o que a gente fala sobre o método da pedra cinza? Você precisa identificar quais são os gatilhos que você tem, fazer uma lista mesmo. Uma lista de tudo que sua mãe ou seu pai fala ou faz que serve especificamente para ativar seu gatilho. Meu pai dá uma indireta de que minha empresa nunca vai dar certo, aí eu fico pé da vida. Minha mãe menciona que meu marido vai me trair, aí eu fico pé da vida. Meu pai fala que eu sou um boiolinha, aí eu fico pé da vida. Minha mãe menciona que eu tô gorda depois da gravidez, eu fico pé da vida. Faça uma lista de tudo que você sabe que eles vão mencionar para desestruturar você. E quando eles falarem essas coisas e você tiver resposta emocional, você deverá então imaginar que você tem uma bolha ao redor de você. Essa bolha serve para você não externalizar sua resposta emocional. Você pode ter as respostas de vergonha, culpa, dor, porque você vai. Eles vão ativar seus gatilhos. Eles sabem fazer isso. Mas você não deverá externalizar a resposta. Não demonstra dor no olho. Não demonstra que você se desestruturou. Porque enquanto você demonstra, ele te controla. Então o método da pedra cinza é uma técnica para pessoas que são forçadas a lidar com narcisistas. Tipo, você mora com um, seu ex-marido é um e vocês têm um filho juntos, então você vai ter que ter contato com ele pro resto da vida. Quando você tem que lidar com narcisistas, a ideia toda é você esvaziar suas respostas emocionais a ponto de você se tornar tão desinteressante quanto uma pedra imóvel cinza. Então, quando você se torna uma pedra que não tem resposta emocional, que não fala nada, que não faz nada, o narcisista não consegue receber suas respostas emocionais. Mas ele não vai provocar até conseguir? Ele vai. Ele vai. E o que vai acontecer? Particularmente se forem os seus pais. Eles não vão entender nada. Você tem que entender que eles vão escalar o nível de abuso. Por quê? Porque eles não estão entendendo. A vida inteira você era meu fantochezinho perfeito, agora você não faz nada no esboçador quando eu te chamo de gorda. Você tem que estar preparado para o fato de que eles vão escalar os abusos. E aí, o que vai acontecer a partir desse momento? Continua com o método da pedra cinza. Porque a primeira coisa que o narcisista vai fazer quando ele percebe que você não está reagindo é tentar outra coisa. E tentar outra coisa. E aí ele vai tentar outra coisa na frente dos seus amigos. E ele vai escalando, escalando, escalando. E você tem que ter sangue de barata. O que vai acontecer com o tempo, tá? Enquanto você se estrutura para sair de casa, porque é isso que você vai ter que fazer, você vai ter que, com o tempo, e pode demorar 6 anos. Para você ter uma estrutura financeira, para você sair de casa, mas tem esse plano na cabeça. Com o tempo, o narcisista ou desiste de você, porque se narcisista não consegue ativar seus gatilhos, você não existe para ele. Você não serve para ele. Então ele vai te descartar. E é nesse momento que as filhas e filhos ficam, poxa, eu fui me distanciando da minha mãe, eu achei que ela ia sofrer com isso, mas ela só me descartou.
Eu realmente não significava nada pra ela. Mas aí essa pessoa também não tá partindo do narcisismo de querer ser importante pra mãe? É que, na verdade, essa pessoa tá partindo da necessidade infantil de querer ser importante pra mãe. É que quando a gente tem pais narcisistas, a gente tem essa necessidade infantil até os 50, 60, 80 anos de idade, que a gente nunca conseguiu receber a aprovação. Então a gente continua tentando. E é por isso que é um problema, você não entender que você nunca vai receber essa aprovação. Porque você vai estar com 80 anos de idade, sua mãe com 102, e você vai estar querendo ter a aprovação da sua mãe. E você não vai conseguir. Sim, no fundo, a nossa versão criança, ela fica viva pra sempre, se manifestando nesse corpo de adulto que a gente tem. Exatamente. Só que essa criancinha, ela é uma criancinha que se sente um lixo. Sim. Então, porque, veja bem, a gente fala muito, porque você tem que maternar a sua criança interna, né? O que é esse maternar a criança interna? Quando crianças, elas, na verdade, não é só criança, qualquer pessoa, quando uma pessoa tem uma experiência que gera um impacto emocional que é muito forte, que ultrapassa a capacidade cognitiva dessa pessoa de absorver o que aconteceu, cria-se um trauma. Quando eu digo que cria-se um trauma, eu tô falando que o cérebro, quando ele percebe, eita lasqueira, o impacto emocional disso aqui é gigantesco, já sei. Eu vou pegar meus neurônios, juntá-los, eu vou criar associações neurais, então uma questão física do seu cérebro. Os neurônios se ligam de um certo jeito que grava aquela dor psicológica que você sentiu. Então, aquela vez que você era criança e sua mãe te humilhava na frente da família inteira e foi repetitivo essa experiência, né? Toda vez que você teve aquela experiência, você ativou o mesmo caminho neural que falava, eu sou lixo, eu sou uma criança lixo, eu sou uma criança lixo. E aí você que cresceu dentro de uma família narcisista, esse caminho neural de eu sou um lixo, eu sou uma criança lixo, eu destruí a vida da minha mãe, ele é ativado 10 milhões de vezes por dia. Porque a personalidade narcisista é ativar os seus gatilhos. Então a mãezinha fala assim, eu tenho uma filha, já sei. Isso é tudo inconsciente, tá, gente? Eu vou criar esse gatilho emocional e mais esse, e mais esse, e mais esse. E ao longo do dia a mãe vai olhando a filha, ativa esse. Agora ativa esse. Você não pode se sentir com segurança. Agora ativa esse. E a criança, a infância e a adolescência inteira tá lá, tendo resposta emocional. Resposta emocional. Por isso que ela fica com o transtorno de estresse pós-traumático complexo. Então, quando eu digo de criança ferida, criança interna, eu tô falando dos caminhos neurais no cérebro dela, que de tanto serem ativados, agora se ativam espontaneamente, falando, você é lixo, você é lixo, você é lixo, você é lixo, você não serve pra nada, você é lixo, morre logo, comete suicídio, comete suicídio. Acaba virando a personalidade da pessoa, né? Aí vira a personalidade da pessoa. A vontade de se matar, ela tá diretamente ligada a ter uma família narcisista? Sim e não. Muitas pessoas que vieram de famílias narcisistas têm ideação suicida e muitas já tentaram várias vezes e muitas conseguiram. Mas quando você vem de uma família narcisista, você tem maior predisposição a ter qualquer transtorno. Seja de humor, seja de personalidade. Mas não quer dizer que obrigatoriamente você vai ficar suicida. Você pode ser várias coisas, mas as chances de você ter transtornos, provavelmente você não vai sair de lá sem algum transtorno. Eu queria saber quais são os sintomas que uma pessoa que vive nesse ambiente vai apresentar ao longo da vida. Vontade de se matar, vai ter depressão, como é que se sentir achar que destruiu a vida dos pais, esse tipo de coisa. Achar que o que? Eu não entendi isso. Achar que destruiu a vida dos pais, por causa eu existo e então a vida deles seria melhor se eu não estivesse aqui. O que filhos de narcisistas sentem é que eles são responsáveis pela felicidade dos pais. Então, qualquer coisa que os pais mostram, assim, infelicidade, eles levam pro lado pessoal, é culpa deles. Existe uma chantagem emocional gigantesca em cima dos filhos de narcisistas. Eles sentem uma culpa avassaladora, uma vergonha avassaladora. Mas só para não simplificar muito, uma pessoa que sai de uma família narcisista pode ter tudo que é tipo de coisa. Então ela pode ter transtorno bipolar, ela pode ter depressão, ela pode ter transtorno de ansiedade, ela pode ter transtorno de personalidade esquizotípico, esquizoide, esquiva, borderline, histriônico, antissocial, obsessivo compulsivo, paranoide. Ela pode ter todos os transtornos, minha gente. Porque se sua personalidade foi formada em cima de gatilho de dor, gatilho de dor, gatilho de dor, a sua personalidade é gatilho de dor. Então você vai ter que reestruturar isso aí na fase adulta, se você já não tiver um transtorno de personalidade, que você pode ter.